Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre que está apenas começando a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o comentário que nós vamos ter ao longo desse trimestre. Vamos estudar soteriologia, ou seja, o estudo da doutrina da salvação. O comentarista deste trimestre é o Clayton Pomerening, e ele vai tecer alguns comentários a respeito deste assunto. A primeira aula e a lição de número 1, o título será justamente Uma Promessa de Salvação. E o texto áureo, Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é a primeira promessa aí que nós temos no livro do Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a verdade prática, a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Nós estamos aqui prontos para iniciar o nosso debate, eu e o pastor Fábio. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Acesse www.admossoró.com.br e fique por dentro dos acontecimentos da Assembleia de Deus em Mossoró. Artigos, programações, calendários de eventos, endereços das congregações, link para rádio e TV e muito mais. Visite nossa página oficial. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado aqui no programa The News, pela sua TV AD e pela Rádio Libertadora. Ao meio-dia, às 18 horas, Ednardo Paiva e Hélida Araújo trazem todas as informações da Assembleia de Deus para você. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos felizes nesta oportunidade porque estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição de número 1 de um novo trimestre, o quarto trimestre deste ano de 2017, um tema geral a respeito da obra da salvação. E na lição de hoje, uma promessa de salvação. Então nós vamos estudar ao longo dessa aula a respeito do conceito bíblico de salvação, mostrar a importância da salvação e vamos também saber que a salvação foi prometida já lá no Jardim do Éden, conforme registra o livro de Gênesis. E o ponto central da nossa aula é que a promessa da salvação é a resposta amorosa de Deus para salvar a humanidade pecadora. O fato é que Deus criou o homem em verdadeira justiça e santidade, criou Adão e Eva sem pecado, mas infelizmente
o homem desobedeceu a Deus e entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Daí vem a necessidade de um resgate, a necessidade de uma salvação, a necessidade de uma expiação. E aí foi isso que Deus fez. A salvação, ela foi planejada por Deus, ela foi idealizada por Deus. A salvação, a fonte dela é o amor de Deus. Deus, no seu amor, na sua graça, Ele resolveu dar uma chance ao homem. Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar a humanidade pecadora, porém, Ele resolveu, na sua infinita misericórdia, dar essa chance, essa oportunidade e oferecer a salvação. A Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas o tópico 1 da nossa lição fala sobre o conceito bíblico de salvação, e no tópico 1.1, o que é salvação? Qual é o conceito de salvação? Em primeiro lugar, é importante a gente chamar a atenção de que salvação não se restringe, o conceito bíblico de salvação não se restringe apenas ao livramento do inferno, o livramento da condenação eterna. Muita gente acha que salvação só se refere a isso, mas não. No conceito bíblico, salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física, mental e emocional. E no sentido espiritual, a salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, regenerando e santificando sua vida, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente, né? E esta salvação do pecador só é possível por meio do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, somente por meio do sacrifício de Cristo. Inclusive, Hebreus, capítulo 5, versículo 9, diz que, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. E o apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 4, versículo 12, ele diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Então, somente em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, pastor José Roberto, é uma bênção, é uma maravilha muito grande estudar a respeito da doutrina da salvação e chamando a atenção de que não se refere apenas ao livramento da condenação eterna. Existe o conceito bíblico de salvação é muito mais amplo. É verdade, pastor Fábio. Inclusive, quando nós lemos o Antigo Testamento, e aí vem o ponto 1.2, a salvação no Antigo Testamento, a gente tem uma visão bastante ampliada deste conceito de salvação. A salvação no Antigo Testamento, nós os cristãos do Novo Testamento e que lemos os Evangelhos, as Epístolas de Paulo, às vezes queremos restringir, não que a Bíblia restringe a salvação, a libertação da condenação eterna, e alguns pensam em salvação apenas em algo que significa ir para o céu, né? E o conceito de salvação, de fato, no Antigo Testamento é muito mais amplo, e no Antigo Testamento mais amplo ainda, porque o conceito de salvação no Antigo Testamento tem a ver com a libertação, inclusive, da condição de escravatura. Os judeus foram escravos no Egito, por exemplo, e a saída deles do Egito teve toda uma representatividade em relação à salvação do povo. E aquele ato, inclusive, passou a ser celebrado como uma passagem, a Páscoa dos judeus, como a libertação e a salvação que Deus havia dado ao seu povo. Então, envolve libertação no campo da moralidade, da espiritualidade e, conforme nós já destacamos aí, da escravidão, das doenças, da morte,
Então, o Altíssimo prometeu salvação para o povo de Israel no sentido bastante amplo, que inclusive envolvia a preservação da terra, a sua habitação na terra prometida, de desfrutar os benefícios e as bênçãos que Deus estava dando ao seu povo. Então, tudo isso tinha uma alusão direta à doutrina da salvação no Antigo Testamento. E o ápice dessa salvação está lá em Isaías capítulo 53, onde se fala de um servo sofredor, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e Isaías já estava antecipando e profetizando a vinda do Messias, e aí do próprio Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E esse sacrifício de Jesus também estava antecipado nos sacrifícios rituais do judaísmo, quando o sangue dos animais eram derramados por ocasião da propiciação, do culto judaico. Então eles já estavam antecipando ali também a realidade da salvação, até porque o autor da Epístola aos Hebreus destaca muito bem, muita propriedade, que o sangue daqueles animais não poderia libertar o ser humano, o judeu, dos seus pecados. E ali eles apontavam para um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, um sacrifício que haveria de se consumar e que se consumou através do sacrifício de Jesus, quando ele declarou que estava consumado, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ali entregou ao Pai aquele sacrifício para a salvação plena da humanidade. O próprio Mateus faz essa interpretação, pastor Fábio, desse significado da salvação e inclui inclusive a cura do corpo, né? Quando ele fala da atuação de Jesus curando as pessoas nos dias em que Jesus esteve na terra, ele faz alusão a Isaías 53 e mostrando que a salvação tem toda essa dimensão, nós podemos dizer até assim, tricotômica do ser humano: corpo, alma e espírito. Isso mesmo, a ideia de integralidade, completude, que já falamos aqui no tópico 1.1 da nossa lição. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Costumamos, no nosso linguajar assembleiano, falar bênçãos que acompanham a salvação. Então, nós temos aqui uma vida de comunhão com Deus, nós temos muitas bênçãos. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos garante não somente a certeza da salvação, garante-nos não somente o livramento da condenação eterna, mas muitas outras bênçãos para o crente. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é, como disse Paulo, a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. O Antigo Testamento dizia, né, que a alma que pecar, esta morrerá. E Jesus morreu no lugar dos pecadores. Muito bem, meus queridos telespectadores, vamos fazer nosso primeiro intervalo nesta ocasião e vamos já retornar para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Conheça o site da nossa emissora www.radiolibertadora.com.br. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado aqui no programa The News, pela sua TV AD e pela Rádio Libertadora. Ao meio-dia, às 18 horas, Ednardo Paiva e Hélida Araújo trazendo todas as informações da Assembleia de Deus para você.
Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a respeito da promessa da salvação, é a primeira lição deste trimestre, e o ponto 1.3 da nossa lição fala sobre a salvação no Novo Testamento. Nós já destacamos no bloco anterior sobre a salvação no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a salvação, nós temos uma soteriologia paulina que dá conta dessa doutrina, destacando que a salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma providência divina. A salvação é graça de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, ninguém é salvo pelas obras da lei. Nunca ninguém foi salvo por obras da lei. Também é um equívoco. Algumas pessoas pensam que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. No Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Isso é um equívoco interpretativo. Só se pode ser salvo por meio da graça, e a graça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que foram salvos antes dele foram salvos na esperança dele, e aqueles que são salvos depois dele são salvos por causa do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Então nós temos essa doutrina que a salvação é pela fé, e a fé aqui é um compromisso, é alguém que endossa o sacrifício de Cristo, alguém que assume, e esse termo, inclusive, no grego, pistis, fé, dá essa ideia de alguém que se entrega a algo que acredita. Não é apenas uma fé intelectiva, não é apenas algo que você concebe, mas é algo que você vive. Daí, nós vamos observar ao longo deste trimestre, e já que na aula de hoje o comentarista trata a respeito, ele atrela a doutrina da salvação à doutrina da santificação. E ele, inclusive, no primeiro tópico ainda, ele destaca o aspecto do passado, presente e futuro da salvação. Isso porque a salvação envolve uma justificação que aconteceu no passado, uma santificação que está em curso, em progresso, mas também uma glorificação que acontecerá no futuro, quando Paulo diz que o que é corruptível, pastor Fábio, se revestirá da incorruptibilidade. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador, é importante que nesse tópico 1.3 a gente se detenha um pouco mais para poder traçar aqui uma visão panorâmica da soteriologia do Novo Testamento. Eu sei que em outras lições, ao longo desse trimestre, nós vamos detalhar mais esses estudos, mas aqui temos que dar uma visão panorâmica. Na verdade, o que a gente vê na palavra de Deus, que Deus foi quem tomou a iniciativa de prover a salvação para o pecador. Então foi uma iniciativa de Deus, e lá no Antigo Testamento, quando ele estabeleceu o sistema de sacrifícios, ali já apontava para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. E ele enviou Jesus morreu pelos nossos pecados, e oferece de graça a salvação a todos. Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o sacrifício de Jesus é suficiente. Jesus não morreu apenas por alguns, mas ele morreu por toda a humanidade. A Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E ele providenciou, e ele chama, ele já proveu a salvação, e ele é tão bondoso que chama os pecadores ao arrependimento. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Além de ele chamar, ele ainda envia o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o homem que atende ao chamado de Deus, que responde positivamente ao chamado de Deus, arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo, ele se converte ao Senhor. Então, a conversão do pecador envolve arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, ele se converte ao Senhor, e a partir dessa resposta positiva do homem, mediante a fé e arrependimento, ele é declarado justo diante de Deus. Ele é justificado, como diz a Bíblia, Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz
com Deus e não somente justificados, mas ele também é declarado santo, né? Ele é regenerado, ele passa a ser uma nova criatura. A Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo nascimento, ele nasceu da água e do Espírito. Então, tudo isso acontece simultaneamente, essa regeneração, a justificação. Ele é adotado na família de Deus, ele é declarado também filho de Deus por adoção. Ele é declarado santo, porque agora ele está numa relação diferente com Deus, está andando na presença de Deus e não vive mais preso ao pecado. E o interessante no Novo Testamento é que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é tão superior aos sacrifícios dos animais lá do Antigo Testamento, que agora no Novo Testamento, quando o pecador crê no sacrifício de Jesus, ele não somente tem o seu pecado expiado, perdoado, ele não somente recebe de Deus aí a propiciação pelos seus pecados, mas também Deus dá ao pecador o poder de lutar contra o pecado. Deus opera uma transformação e esse processo de santificação é um processo progressivo. Deus declara ele santo quando ele se converte ao Senhor e ele entra em um processo de santificação progressiva durante todo o tempo que ele estiver aqui na terra. Deus estará trabalhando na nossa vida, né? É o processo de santificação, né? E no final desse processo, quando a gente for para o céu, quando for arrebatado ou partirmos para a glória, por meio da morte, a gente, quando chegar no céu, seremos glorificados, seremos transformados. Então, pastor José Roberto, são ações que o Espírito Santo opera na nossa vida, e aquele que começou em nós boa obra, a aperfeiçoará, né? E ele, né, o Espírito Santo sempre está trabalhando no coração e na vida do pecador. Por isso que podemos dizer, falar da salvação em 3 tempos. Eu fui salvo, passado, porque aconteceu a minha conversão, a minha regeneração, a minha justificação, a minha adoção, mas eu posso dizer também, eu sou salvo hoje, no presente, porque vivo em santificação, e posso também dizer, serei salvo, que é o aspecto futuro, a glorificação. É isso mesmo. E o ponto 2 da nossa lição trata a respeito da importância da doutrina da salvação. Inicialmente nós destacamos aqui, pastor Fábio, que essa é uma grande salvação. 2.1, a grandeza da salvação. E é grande porque custou o sangue de Jesus, né? Pedro disse que não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver por meio de sangue de animais, mas pelo precioso sangue de Cristo. E o autor da Epístola aos Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, é uma salvação extraordinária, foi uma salvação que foi providenciada por Deus. Nós cremos que foi Ele que providenciou e que nos salvou, e é isso que nós vamos ver no próximo bloco. Vamos destacar aqui o papel da propiciação, da expiação, da adoção, da regeneração e do perdão, que são elementos que estão envolvidos no processo e na doutrina da salvação. Nós vamos fazer um breve intervalo, convidamos você a permanecer conosco e voltaremos em seguida.
De volta, ainda tratando aqui do ponto 2.1 da nossa lição, a grandeza da salvação. E nós estávamos destacando aqui que essa salvação é grande, não porque qualquer pessoa tenha providenciado, mas o próprio Deus, em Jesus Cristo, Deus se fez carne, Deus veio à terra, Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, entregou a sua própria vida para a salvação dos pecadores. Então é uma tão grande salvação, uma salvação completa, uma salvação perfeita. O autor da Epístola aos Hebreus tem um cuidado de destacar e ressaltar isto na sua epístola, mostrando que não adiantava mais se voltar para os sacrifícios de animais e para os rituais judaicos e as sombras lá da antiga aliança, se em Cristo se deu a completude e a plenitude do plano salvífico de Deus para a humanidade. Então, nós temos aí, pastor Fábio, também nesse ponto 2.2, a necessidade de nós compreendermos o que foi que Jesus fez. Inclusive é uma discussão muito importante no campo da teologia, até da história, das ciências sociais. O que se pergunta é, por que é que Deus se fez homem? Né? Inclusive é o título de um livro aí de Atanásio, né? Um livro clássico da teologia medieval. Por que Deus se fez homem? Ou numa outra tradição, numa outra perspectiva, por que é que Jesus morreu? Para algumas pessoas, Jesus não passou de um mero iniciador religioso, um revolucionário, um político, um subversivo. No entanto, o que nós temos aqui é a manifestação da encarnação do Verbo. João diz isso na abertura do seu Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou no meio dos homens. E Jesus veio à Terra para cumprir uma missão. E a missão de Jesus era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus fez o que fez por causa da gravidade do pecado. Então, quando a gente fala na doutrina da salvação, nós precisamos ressaltar a gravidade do pecado da humanidade. Algumas pessoas tentam fugir dessa realidade, dizer que o pecado é coisas que os religiosos colocam na cabeça da gente, que as pessoas precisam se livrar do complexo de culpa e precisam viver longe dessas imposições que são meramente religiosas. No entanto, nós atestamos pela Bíblia e pela experiência que o pecado é real, o pecado é danoso, o pecado destrói a humanidade, o pecado ele destrói a sociedade, ele desorganiza o convívio entre as pessoas. Então, há necessidade de redenção e de salvação, e foi justamente por causa disso que Deus se fez homem para que nós fôssemos salvos, plenamente salvos, totalmente salvos, integralmente salvos, e para que vivêssemos e para que vivamos em santificação, que é aí, pastor Fábio, que o comentarista faz alusão ao texto lá de Paulo, e usa a expressão aperfeiçoamento dos santos, ou seja, nós somos salvos, mas também salvos para vivermos em santificação. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, é a dimensão presente da salvação. E a salvação, ela não compreende apenas o livramento da condenação eterna, a certeza de morar no céu, mas tem uma dimensão presente, atual. Inclusive, Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, João 10:10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida com abundância. E a vida com abundância é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida na presença de Deus, e é isso que Deus tem para cada um de nós. No tópico 2.3 da nossa lição, para se apropriar dos benefícios da salvação. A salvação foi idealizada por Deus, foi Deus quem tomou a iniciativa, e é Deus que toma a iniciativa de chamar o pecador, né, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz, Jesus falou que ninguém vem a mim se o meu Pai não o trouxer. Então o Espírito Santo trabalha no coração do pecador, Deus chama
né, o pecador, e quando o pecador, cabe a ele crer, cabe a ele aceitar esse convite e responder positivamente a esse chamado de Deus. Por isso que a Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 3. Então, a parte do homem é de crer e receber de graça esta tão grande salvação, e uma vez salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, temos que viver na presença de Deus, o aperfeiçoamento dos santos, a maturidade cristã, o processo de santificação é um processo progressivo que Deus opera na nossa vida, mas ele exige uma contrapartida nossa no sentido de nos deixarmos ser transformados por Deus. Há uma responsabilidade humana, por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então Deus, através da sua palavra, cobra muito de nós a responsabilidade de vivermos uma vida, de levarmos a sério as coisas de Deus. As obras não salvam ninguém, Paulo falou em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 de Efésios 2 diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, como salvos em Cristo, vamos manifestar a nossa fé verdadeira, salvífica, por meio do bom testemunho. A Bíblia diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, as boas obras do vosso Pai que está nos céus. Então, devemos nos esforçar para conhecer e se apropriar de todos os seus benefícios, dentre os quais destacamos, primeiro, o livramento da condenação do inferno, é um benefício da salvação. Segundo, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas. Lá em 1 João diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Continuamos com a natureza carnal pecaminosa, porém não mais escravo e dominado pelo pecado. É verdade que de vez em quando a gente peca, aliás, pecamos constantemente, como disse João: aquele que diz que não tem pecado engana a si mesmo. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Porém, não é uma espécie de escravidão que nos acometia antes de aceitarmos a Jesus como Salvador, porque antes da nossa conversão, tínhamos prazer no pecado e muitas vezes nem reconhecíamos que existia pecado. Mas agora, em Cristo, quando pecamos, nós não temos prazer no pecado. Nós nos sentimos tristes por isso, e Deus vai nos ajudando, nos fortalecendo para a gente vencer essa escravidão do pecado. Então, experimentamos a redenção de Cristo, a vida segundo o Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, viver e andar no Espírito, o novo nascimento e a participação da manifestação de Cristo em glória. Então, pastor Zé Roberto, são muitas bênçãos que acompanham a salvação. É isso mesmo, é justamente aquele clássico hino do nosso cancioneiro: quantas bênçãos, né? Quantas elas são muitas as bênçãos espirituais decorrentes da salvação. E a salvação, ela tem essa concepção, a salvação bíblica, essa concepção integral que envolve o ser humano em todas as suas dimensões. Vamos fazer mais um breve intervalo, voltaremos para tratar sobre a salvação prometida lá no Jardim do Éden. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus.
De segunda a sexta, você tem um encontro marcado aqui no programa The News, pela sua TV AD e pela Rádio Libertadora. Ao meio-dia, às 18 horas, Ednardo Paiva e Hélida Araújo trazendo todas as informações da Assembleia de Deus para você. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando sobre a promessa da salvação, ponto 3 da nossa lição, a salvação prometida no Éden. Ponto 3.1, o pecado humano. Nós temos lá no livro de Gênesis uma verdadeira saga, uma narrativa bíblica que conta em detalhes ali como foi que Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, e como eles pecaram, transgrediram e se rebelaram contra Deus. E essa rebelião, nós biblicamente denominamos de pecado. Deus criou Adão, Eva, os colocou no jardim e deu uma orientação expressa para eles. Olha, vocês podem se alimentar de todo fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês mantenham distância. E este fruto nada tem a ver com o sexo, é um esclarecimento que eu faço, de vez em quando eu sou perguntado a respeito. Deus já havia dito para Adão e Eva que eles podiam crescer e se multiplicar. Então, o pecado não tinha nada a ver, o pecado original, o fruto proibido, nada tinha a ver com o sexo. Era um fruto que também nós não podemos dizer que era uma maçã, como algumas pessoas pensam. Deus disse que eles não poderiam se apropriar daquele fruto. Era um teste de obediência. No entanto, eles foram seduzidos pelo engano de Satanás e alimentados pela cobiça, pelo desejo de ser Deus e de se apropriar daquele fruto, a partir do engodo diabólico, e ali eles se apropriaram daquele fruto. Eva comeu, Adão também comeu, e ali eles transgrediram, eles caíram. E a queda de Adão e Eva tem uma representatividade que deve ser destacada, porque a partir de Adão, todos os seres humanos são pecadores. Em Adão, todos pecaram. E o salário do pecado é a morte, diz Paulo lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. E esse pecado de Adão e Eva somente pode ser revertido através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Do mesmo jeito, Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, se todos pecaram em Adão, em Cristo, serão salvos aqueles que creem nele, aqueles que o recebem. Então, em Jesus, a maldade do coração do homem, diz o comentarista, é substituída pela capacidade de amar. Então, em Cristo, nós recebemos, inclusive, uma nova natureza. O Espírito Santo, Gálatas 5:22, começa a produzir em nós e com ele o seu fruto, para que nós possamos amar, realizar boas obras pela fé, manifestar a bondade de Deus, cuidar do próximo. E esses são atos consequentes da salvação. Ninguém é salvo por meio das obras, mas todo aquele que é salvo pratica boas obras. Devemos lembrar de Efésios 2, 8 e 9, mas não podemos esquecer de Efésios versículo 10, que diz que nós somos salvos para as boas obras, pastor Fábio, para que nós de antemão andássemos nela. É verdade, pastor Zé Roberto. Efésios capítulo 2, versículo 10, fala-nos que fomos chamados por Deus para a prática das boas obras. E o apóstolo Tiago, na sua epístola, ele cobra muito dos crentes as obras. Então ele diz que devemos manifestar a nossa fé através das nossas obras. No tópico 3.2 da nossa lição, fala aqui sobre a transferência da culpa. Depois que Adão e Eva pecou, Deus apareceu a eles e perguntou, Adão, você comeu da árvore? E aí Adão botou a culpa em Eva, disse, não, foi a mulher que tu me deste, ela que me deu do fruto para eu comer e eu comi. E aí Eva colocou a culpa na serpente. Então houve uma transferência aí, Adão transferiu a culpa dele para a mulher transferiu a culpa dela para a serpente. E o fato é que Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz que
E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então aqui, nesse versículo, está implícito aqui que Deus matou algum animal ou alguns animais para poder pegar a pele desse animal ou as peles desses animais para confeccionar túnicas para vestir a Adão e Eva. E através desse episódio, alguns teólogos, geralmente a grande maioria dos teólogos, acreditam que aqui já era um prenúncio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Uma vítima inocente teria que morrer para cobrir o pecado, para expiar o pecado. Inclusive, a palavra expiação, no grego, é uma palavra que ocorre muito lá no livro de Levítico, mas a primeira ocorrência dela é lá em Gênesis, no capítulo 6, quando Noé foi fazer a arca, e a palavra expiação significa cobrir, aquele ato lá de cobrir com betume, as frestas ali da arca, e a ideia da expiação é de cobrir. Então isso era um ato simbólico. Quando o animal era sacrificado, derramava o seu sangue, então o sangue daquele animal cobria o pecado do homem, à vista de Deus. É como se Deus não enxergasse mais o pecado daquele homem, e o que Deus enxergaria era a morte, era o sacrifício daquele animal. Então, assim, o pecado do pecador era transferido para aquele animal. E também faz nos lembrar a respeito da festa do Dia Nacional da Expiação, a festa anual da expiação, em que um animal era sacrificado, o seu sangue era derramado, o sacerdote pegava ali aquele sangue para aspergir sobre o propiciatório, mas um outro animal chamado de bode emissário, ali ele não era sacrificado, e o sacerdote colocava a mão sobre aquele animal chamado de bode emissário, num ato simbólico de que o pecado dele, o pecado do povo, estava sendo transferido para aquele bode, e aquele bode era solto no deserto, ele era enxotado para fora do arraial e ia embora, simbolizando que ele estava levando ou carregando os pecados do povo. Então, o pecado do povo era transferido. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Ele deu a sua vida, ele morreu por nossos pecados na cruz do Calvário, cumprindo a determinação de Deus, que disse que sem derramamento de sangue não há expiação pelo pecado. Então, não é que o nosso pecado foi para Jesus. Jesus não se tornou pecador por causa de nós. O que foi transferido de mim para Jesus, de você para Jesus, ou seja, o que foi transferido da humanidade para Jesus foi a culpa, a penalidade, foi a penalidade do pecado, que foi transferido para Jesus, e não o pecado em si. Jesus, ele é santo e ele nunca pecou. Houve uma transferência da punição, porque, pastor José Roberto, ele morreu em nosso lugar, ele pagou a penalidade que era devida a nós. É bem verdade, inclusive isso já estava antecipado lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o ponto 3.3, Satanás esmagado e o pecado vencido. Gênesis 3 e 15, o próprio Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aí nós temos o que os teólogos denominam de o proto-evangelho. O que é esse proto-evangelho? É a promessa inicial de Deus de que haveria de vir um que pisaria a cabeça da serpente, ainda que esta iria morder o seu calcanhar. Então era uma alusão, pastor Fábio, nitidamente à vinda de Jesus, que nasceu de Maria, e ele veio como o único mediador entre Deus e os homens, o Salvador da humanidade. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a expiação pelos nossos pecados. Então em Jesus nós temos a plena convicção de salvação e de vida eterna. Isso mesmo, o pecado
entrou na história da humanidade ali no Jardim do Éden, mas também no Jardim do Éden veio a solução, a promessa da solução para o problema do pecado, quando Deus, em Gênesis 3:15, já anuncia que o descendente da mulher, que é Cristo, que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, para morrer por nós, por nossos pecados. Então, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor, proferindo a promessa de redenção em Gênesis 3:15 e sacrificando o animal para vestir Adão e Eva. Muito bem, então nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos convidá-lo a participar da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. O debate certamente continua na sua igreja, na sua congregação, e você tem uma ótima oportunidade, você que ainda não se matriculou na Escola Bíblica Dominical, de passar a frequentá-la. Já que o trimestre está começando, adquira sua revista, participe, frequente, você só tem a crescer espiritualmente. É verdade, vá com a sua família para a escola dominical, matricule-se neste novo trimestre da escola dominical, adquira a sua revista e seja muito abençoado ao longo dessas 14 lições deste trimestre. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Deus continue abençoando você e nos acompanhe no canal AD Mossoró Oficial para ouvir semanalmente, assistir semanalmente o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, ou nos acompanhe também na TCM, canal 8, aqui em Mossoró. Muito bem, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém.